strong. Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Ponto Superior. Neste vídeo, vamos comentar sobre os concursos e as provas para professor universitário. Professor de universidades federais, estaduais, regionais, municipais, institutos federais de pesquisa e Cefetes, Centros Federais de Educação Tecnológica. São vários os tipos de provas e as exigências estão cada vez mais amplas. Vamos abordar as provas objetiva, escrita, didática, de laboratório, de currículo, de projeto de extensão, de projeto de pesquisa, de memorial descritivo e de projeto institucional, ou projeto de atuação na organização. Assim, dê um like, inscreva-se no canal, compartilhe, vem com a gente, pós-graduandos, estudantes e pós-graduados, pesquisadores, mestres, doutores, pós-docs e mesmo professores, têm que estar atentos e preparados para os desafios dos concursos universitários. Vamos a uma síntese sobre esses desafios. Então vamos lá, pessoal. O que eu tenho aqui primeiro? Eu tenho o concurso público, dois elementos fundamentais para você prestar muita atenção: o edital e as provas. Vamos começar aqui pelo edital. O que você vai olhar no edital? Olhar o perfil da vaga, se é do seu interesse, se a sua qualificação atende a essa exigência de perfil e se o salário te interessa. Então esse é o primeiro elemento. Na sequência, você tem que fazer uma leitura detalhada do edital e realizar a inscrição. Atenção para data de inscrição, documentação necessária e prazo de envio e entrega da sua inscrição. Na sequência, nós temos os tipos de provas que a gente vai ver logo a seguir. Datas e locais de prova. Então, são elementos que você deve estar prestando muita atenção com relação ao edital. E, por fim, nós temos aqui a sua função. O que você deve estudar? Como você deve estudar? Portanto, o que se leva em conta na hora de estudar? O domínio do conhecimento, seu conhecimento, as estratégias que você vai adotar para cada uma das provas e a sua atitude e ação em querer estudar, em preparar um plano de estudo. Neste sentido, eu vou deixar aqui o link do nosso e-book e do nosso videocurso, caso você se interesse. O e-book e o videocurso apresentam a você estratégias para enfrentamento das provas de concurso. Temos, portanto, uma visão geral do que você deve se preocupar no que diz respeito ao edital. Vamos agora ao conjunto de provas do concurso público. A primeira prova é a objetiva. É muito estranho se falar em prova objetiva para um concurso de professor universitário. Entretanto, algumas instituições, universidades, institutos e centros já começam a adotar esse tipo de prova para fazer uma peneira quando o conjunto de candidatos é muito grande. Então, é uma novidade. Algumas instituições, em função da concorrência, estão adotando uma prova objetiva para você selecionar um conjunto menor de candidatos para as demais provas. Cabe lembrar que isso é apenas uma novidade. A grande maioria das instituições, universidades, institutos, Cefetes, ainda não aplicam esse tipo de prova. A segunda prova, que é comum na maioria dos concursos, é a prova escrita. Então, o que você deve observar na prova escrita? Ficha de avaliação. Como é avaliada a prova escrita? A sua prova escrita. Referências. Quais são as referências dadas no edital? Estrutura. Que tipo de estrutura você preparou, estrutura sequencial, você preparou para enfrentamento da prova escrita? Então, isso é uma estratégia. Lembrando que o e-book e as videoaulas que eu coloquei, o link aqui embaixo, falam sobre isso. E o conteúdo
que você vai colocar nessa estrutura para atender a prova escrita. Então, nós temos a objetiva, que é uma novidade, a escrita, que é padrão, a didática, que também é padrão, mesma coisa na didática. Ficha de avaliação especificada em edital. Como é que a banca vai avaliar a prova didática? Você tem que observar isso. Plano de aula que você deve entregar no início da sua prova didática. Conteúdo a ser abordado e dentro do tempo especificado. Então, estes são os elementos fundamentais da prova didática. Prova prática ou de laboratório, se houver, atende às mesmas especificações da prova didática. Se você for da área, por exemplo, de computação, área médica, área de química, que possa vir a exigir uma prova de laboratório, você tem que ver a ficha de avaliação especificada em edital, como eles vão avaliar sua prova de laboratório, plano de ensino que você vai realizar no laboratório, seu plano de aula de laboratório, o conteúdo e o tempo. Posteriormente, então, didática e prática normalmente estão presentes na maioria dos concursos. Posteriormente, nós temos a avaliação curricular. O que você deve observar? Normalmente, os editais apresentam um template, um modelo para você seguir e colocar o seu currículo. Ou, alguns pedem o Lattes e a comprovação. Esses são os elementos fundamentais do currículo. Na sequência, nós temos aqui o memorial. Memorial descritivo da sua vida acadêmico-profissional. Então, o que é fundamental para o memorial? Template. Normalmente a banca dá um template. O que você deve colocar no memorial? Estrutura do memorial. O que eles vão avaliar no memorial? O edital geralmente traz isso. A estrutura que você vai usar para apresentar ou para escrever o memorial. Essa estrutura pode estar num template, no contexto da escrita. E você pode ter uma estratégia de estrutura para a sua defesa de memorial. Normalmente o tempo é muito curto, então geralmente você usa gráficos temporais da sua vida acadêmico-profissional. Então isso é interessante você prestar atenção. Na sequência nós temos o projeto de pesquisa. O que é fundamental em um projeto de pesquisa? Template, se houver, do edital. O que eles querem que você coloque em um projeto de pesquisa? Ficha de avaliação de um projeto de pesquisa. Como a banca vai avaliar o projeto de pesquisa? Engajamento. Por que eu pus engajamento aqui, estrutura? Se não houver o template, você que tem que bolar a estrutura do seu projeto de pesquisa. Então você tem que ter ideia da estrutura. O nosso e-book e as videoaulas, que eu vou colocar para vocês aqui abaixo desse vídeo, trazem informações mais detalhadas sobre isso. Mas o que eu quero dizer com engajamento? Como estrutura, é uma estrutura que você vai bolar. Como engajamento quer dizer o quê? O seu projeto de pesquisa tem que estar engajado, alinhado ao conjunto de pesquisa que o instituto ou departamento o qual você pleiteia a vaga está trabalhando. Você não vai apresentar um projeto totalmente aleatório. Pesquise o instituto, o departamento, que tipo de projetos os professores estão realizando, para você ter um pouco de engajamento. Mesma coisa no projeto de extensão. Se houver um template especificado pelo edital, você vai seguir ele. Se não houver, você vai montar a sua própria estrutura. Ficha de avaliação especificada em edital. Como é que eles vão avaliar o seu projeto de extensão? Engajamento do seu projeto de extensão com os projetos do instituto, do departamento, o qual você está buscando a vaga. E é isso. E, por fim, o seu projeto institucional. O que você vai fazer se você for contratado? O que você pretende desenvolver? É uma visão de alinhamento entre didática, aulas que você vai dar, projeto de pesquisa e projeto de extensão. Veja que você tem que conectar essas coisas. Normalmente, um template, se o edital especificar, se não especificar, você tem que usar a ideia de uma estrutura sua mesmo. Ficha de avaliação
como é que eles vão avaliar o seu projeto institucional e engajamento. Notem que esses três estão conectados. Engajamento. Conectados a quê? À instituição a qual você está buscando a vaga. Fique ligado. Alguns elementos são fundamentais. Trazem consigo a questão do engajamento. Aqui embaixo nos projetos e mesmo aqui na didática. É bom você observar como é um plano de aula, um plano de curso. Portanto, estas são, na maioria das vezes, as provas que você pode enfrentar em um concurso para professor universitário. Prova objetiva, escrita, didática, prática, currículo, memorial, projeto de pesquisa, projeto de extensão, projeto institucional. Com isso, finalizamos a abordagem editais e provas em concurso público. Se gostou, dê um like, inscreva-se no canal, compartilhe. Grande abraço e até o próximo vídeo.